Boa noite a todos. Sessão ordinária do dia 11 de maio de 2020. Com a presença divina e havendo número legal de vereadores presentes, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Convido o senhor secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 16ª sessão em caráter ordinário, do 4º período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Três Passos, realizada aos 4 dias do mês de maio de 2020. Aos 4 dias do mês de maio do ano de 2020, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, em horário regimental, a 17ª sessão desse período legislativo, tendo estado presente os vereadores Arleito Mazzoni, Edilvan Baron, Flávio Abisroit, Ido Rodin, Ivo Ziegler, Jair Locatelli, Maria Helena, Marli Frank, Rosane do Nascimento, Vinícius Bindé e William Ayren. Leitura e aprovação das atas das sessões anteriores. A ata da 10ª sessão, realizada no dia 16 de março de 2020, em horário regimental e em caráter ordinário, votação aprovada. Ata da 11ª sessão, realizada no dia 19 de março de 2020, às 17h30, em caráter extraordinário, votação aprovada. Ata da 12ª sessão, realizada no dia 20 de março de 2020, às 17h30, em caráter extraordinário, votação aprovada. Ata da 13ª sessão, realizada no dia 7 de abril de 2020, às 11h30, em caráter extraordinário, votação aprovada. Ata da 14ª sessão, realizada no dia 9 de abril de 2020, às 11h, em caráter extraordinário também, votação aprovada. Ata da 15ª sessão, realizada no dia 30 de abril de 2020, às 11h30, também em caráter extraordinário, a votação aprovada. Leitura do expediente. Projeto de lei número 23/20 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um engenheiro civil. Projeto de lei número 24/20 altera a Lei Municipal 5.496, de 17 de setembro de 2019, projeto de lei número 25/20, dispõe sobre a cobrança de contribuição e melhoria na execução de obras públicas, que enumera. Projeto de lei número 26/20 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.446,47. Projeto de resolução número 1/20, cria a Comissão Especial para Avaliação do Estágio Probatório de Servidora da Câmara Municipal de Três Passos. Projeto de decreto legislativo número 1/20, aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado relativo às contas de governo do Executivo Municipal de Três Passos do exercício de 2018. Discussão e votação da matéria da ordem do dia. Projeto de lei número 27/20 autoriza a contratação emergencial e temporária de 10 agentes civis de enfrentamento da Covid-19 no âmbito do município de Três Passos. Votação aprovada. Distribuição da matéria ao relator da comissão permanente. O vereador Jair Locatelli, presidente da Comissão de Constituição e Redação, designou-se como relator para o projeto de lei número 24/20, o vereador Edilvan Baron para o projeto de lei 23/20 e 26/20, e o vereador William Ayren para o projeto de lei 25/20. O vereador Ido Rodin, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, designou-se como relator para o projeto de lei número 23/20, a vereadora Marli Frank para o projeto de lei 24/20 e o vereador Arleito Mazzoni para os projetos de leis números 25/20 e 26/20. Os trabalhos foram presididos pelo presidente, vereador Flávio Abisroit, e secretariado pelo vereador Ido Rodin, do qual determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo senhor presidente. Flávio Abisroit, presidente, e Ido Rodin, secretário.
Coloco em votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Votação aprovada. Convido o senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas, requerimento, projeto de lei número 28/20, projeto de lei legislativa número 5/20. Projeto de lei legislativo 5/20. Descreve a justificativa. A profissional servente, contratada através da Lei Municipal 5.540, de 31 de janeiro de 2020, solicitou sua exoneração do cargo, conforme comprova a documentação em anexo. Ocorre que o trabalho da profissional é imprescindível para a Câmara de Vereadores, especialmente nesse momento em que é fundamental a higienização para a prevenção da transmissão do Covid-19, conforme medidas estabelecidas no artigo 9º da resolução da mesa número 14/20. O último processo seletivo realizado pela Câmara de Vereadores contou com 92 inscrições e foi homologada em 1º de fevereiro de 2019. No entanto, considerando a grande quantidade de inscritos no referido processo seletivo para o cargo de servente, as recomendações das autoridades sanitárias de evitar aglomerações, a urgência da contratação para a prevenção da transmissão do Covid-19 no âmbito do legislativo local, bem como o respeito ao princípio da impessoalidade, será utilizado o processo seletivo simplificado 1/19 em anexo. Em que pese o item 1/1.3 do referido edital dispor que a sua validade contar-se-á do resultado final e limita-se à vigência da Lei Municipal número 5.415, de 11 de dezembro de 2018, trata-se de processo seletivo em vigor, o que possibilita a sua utilização para as novas contratações. Por sua vez, quanto à prorrogação da validade do processo seletivo, será observado o prazo de validade indicado no inciso 3º do artigo 37 da Constituição Federal, utilizado para a validade de processo seletivo por simetria. Ademais, segundo determina o Tribunal de Contas do Estado, as contratações emergenciais devem ser autorizadas por lei municipal específica, que justifique o interesse público, e precedidas de processo seletivo simplificado. Referidas leis, caso haja necessidade, podem ser prorrogadas uma única vez, pelo período igual ao da contratação inicial. Desta forma, comprovado a real interesse público envolvendo a contratação emergencial para que se evitem prejuízos aos trabalhos realizados na Câmara Municipal, entende-se ser essa medida, ora apresentada, a melhor forma de atendimento às necessidades expostas. Três Passos, 6 de maio de 2019. 2020. Flávio Alves Reuter, presidente, de Ivan Barro, vice-presidente, e do Rode, secretário. Segundo projeto de lei do Executivo, de número 28, de 7 de maio de 2020, que autoriza o Poder Executivo a proceder na alienação onerosa dos bens móveis insercíveis, obsoletos ou antieconômicos. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a venda através de leilão dos bens de propriedade do município, como máquinas, equipamentos móveis, veículos, entre outros, considerados insercíveis, obsoletos ou antieconômicos, para o uso do município e que possuam algum valor comercial, conforme anexo 1º, que faz parte integrante dessa lei. Artigo 2º. Os bens ora descritos serão vendidos mediante procedimento licitatório na modalidade leilão, por preço não inferior ao da avaliação, a ser realizado por empresa contratada para essa finalidade, nos termos da Lei 8.666/93 e demais leis posteriores. Terceiro, a venda será feita por servidor público municipal, conforme faculta
o artigo 53 da Lei 8.666/93. Gabinete do senhor Prefeito Municipal, José Carlos Anzilheiro Amaral, Prefeito Municipal. A Câmara de Vereadores enfatiza a importância do uso de máscaras, lavagem das mãos, uso de álcool gel com concentração de 70% de etanol, sem prejuízo das recomendações de isolamento e distanciamento social e daquelas expedidas pelas autoridades sanitárias, conforme determinado pela Organização Mundial da Saúde, decreto estadual, decreto municipal e resolução da mesa dessa Casa Legislativa. Enfatizamos também que os senhores vereadores façam uso da máscara durante a sessão e há um distanciamento social regulamentado. Sou presidente da Câmara de Vereadores. Em nome dos agricultores da linha São Francisco, a família Lim deseja agradecer ao senhor diretor de estrada, o senhor César, pelo trabalho de patrulhamento e encascalhamento feito na mesma, dando condições de escoar as safras, bem como o tráfego normal de veículos. Era senhor presidente. Excelentíssimo senhor Aloysio Klasman, deputado estadual, assunto recurso custeio saúde, Covid-19. Prezado deputado, ao cumprimentá-lo cordialmente, colho a oportunidade para informar que incluí no recurso da programação enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente ao coronavírus, ação 21CO, GND3, recursos de programação, o valor de R$100 mil para o município de Três Passos. O referido recurso é repassado do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Ressaltamos que esse recurso foi a pedido de Vossa Senhoria do PTB de Três Passos. Solicitamos a gentileza que seja comunicado à administração municipal que, após o cadastro da proposta, nos seja informado o número desta pelos seguintes e-mails. Excelentíssimo senhor presidente, prezados vereadores, na oportunidade em que o cumprimentamos, vimos, através do presente, em resposta ao ofício 059/20, informar o que segue. Ainda em 9 de abril do corrente ano, foi aprovado por essa Casa Legislativa e sancionado por esse gabinete a Lei Municipal número 5.560/20. Tal dispositivo legal previu em seu artigo 4º a possibilidade de prorrogação dos vencimentos das dívidas do exercício de 2020. No que se refere ao setor agropecuário, informo que já existem programas de apoio financeiro na suinicultura, avicultura, bônus do leite, além do apoio com serviços de máquina para abertura e limpeza de bebedouros. Também existe recurso disponível junto à FAPER. Ainda informamos que já foram realizados levantamentos e laudos para apuração de perdas, tendo sido encaminhados à Defesa Civil, resultando na decretação de situação de emergência face à estiagem, decreto número 41/20. Sem mais, para o momento, externamos protesto de elevada estima. Sou o prefeito municipal, José Carlos Anzilheiro Amaral. Senhor presidente, Câmara de Vereadores Três Passos, vereadores Vinícius Araújo, da bancada do PCdoB, Marli Franca, da bancada do PT, William Rain, da bancada do MDB, encaminham para apreciação e votação dos nobres pares, conforme dispõe o artigo 182 do regimento interno dessa Casa Legislativa, o que segue. Requerimento. Primeiro, para que a mesa diretora encaminhe ofícios aos secretários de Planejamento e de Finanças, solicitando uma reunião nessa Casa Legislativa com a data a definir, o mais breve possível, a fim de tratar sobre os recursos que o governo federal irá repassar ao município de Três Passos e sua aplicação, bem como a cobrança de tributos municipais nesse período de pandemia e calamidade pública, especialmente o IPTU, ISS e alvarás. Segundo, para que a mesa diretora encaminhe ofício ao secretário de Educação e Cultura para uma reunião nessa Casa Legislativa com a data a definir,
o mais breve possível para tratar a respeito da tomada de decisão do Executivo, que acabou suspendendo o pagamento de parte dos vencimentos do Magistério Municipal no mês de abril e as razões para esta medida, além de outros assuntos pertinentes à pasta, como a destinação da merenda escolar para as famílias de estudantes da rede municipal de ensino e o encaminhamento de atividades curriculares à distância, nesse período de suspensão das aulas. Nesses termos, vereador Vinícius PCdoB, vereadora Marli PT, vereador William MDB. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Ido, pela leitura. Passamos agora para a ordem do dia. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, William Heineken e Edivan Barum, cujo relator é o vereador Edivan, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Ido Rodin, Marli Frank e Arley Tomazoni, cujo relator é o vereador Ido, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 23/20, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um engenheiro civil. Coloco em discussão o projeto de lei número 23/20. Senhor presidente. Sim, vereador Ido. O presente projeto que foi enviado pelo Poder Executivo é para preenchimento do cargo de engenheiro civil, do qual faz parte no setor de obras, que, segundo consta, possui apenas um e haviam 2 vagas preenchidas. Para dizer daqueles que se interessam pela vaga e na sua contratação emergencial, será por 1 ano a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período. A carga horária do contrato será de 37 horas e meia semanais. E a remuneração padrão 10 e com registro definitivo na entidade de classe no CREA, esse profissional deverá ter. E as vagas previstas nessa lei serão selecionadas por processo seletivo simplificado. Então, segundo a exposição de motivos, há necessidade premente para que esse projeto seja aprovado, e acredito que será por unanimidade, a que se refere a quantidade para atender também a demanda volumosa que existe hoje no setor de obras, dado as construções e as demandas necessárias para que haja um fluxo dos processos requeridos junto ao protocolo de trespasse da Prefeitura. Era isso, senhor presidente. Vereador Edivan. Senhor presidente, eu também quero contribuir a questão do projeto 23, que ele foi amplamente discutido nas comissões aqui, até inclusive eu era o relator desse projeto. E a princípio esse projeto teria que ser, ele deveria ter um concurso público, né, esse projeto. Mas devido à vacância que existe, a vacância, né, para quem está nos escutando em casa, a vacância é um cargo que está vago, né, então e devido ao acúmulo de serviço e essa vacância, então ele existe esta emergência para nós aprovar esse projeto para que seja deliberado, né, porque a máquina pública não pode parar. E o poder público ele se comprometeu a curto prazo a realizar então esse concurso público para que seja de fato preenchida essa vaga. Daí termina essa questão aqui nesse cargo que está vago, daí termina então a necessidade de sempre contratar alguém emergencialmente. Seria isso, senhor presidente. Muito bem. Coloco em votação o projeto de lei número 23/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, William Heineken e Edivan Barum, cujo relator é o vereador Locatelli, da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Ido Rodin, Marli Frank e Arley Tomazoni, cujo relator é a vereadora Marli, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 24/20, que altera a Lei Municipal número 5.496, de 17 de setembro de 2019. Coloco em discussão o projeto de lei número 24/20.
Não havendo orador, coloco em votação o projeto de lei número 24/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, William Heineke e Edivan Barum, cujo relator é o vereador William, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Ido Roden, Marli Frank e Arley Tomazoni, cujo relator é o vereador Arley, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 25/20, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas, que enumera. Coloco em discussão o projeto de lei número 25/20. Vereador William. Boa noite. Apenas para esclarecer, esse é um projeto que, se aprovado futuramente, no momento da execução das obras, ele desencadeia outros projetos. Dando um exemplo apenas, a questão dos valores de contribuição de melhoria depende da análise de quanto alterou o valor dos imóveis envolvidos na área onde teve a melhoria. E, enfim, todo esse processo e os demais projetos que precisam acontecer, como em todos os casos de projetos de contribuição de melhoria, passam por essa casa também. Então, nesse momento, ele é um projeto inicial, a gente tinha mais uma análise técnica e legislativa para fazer nesse momento, e futuramente, então, ele desencadeia mais alguns projetos que devem passar por essa casa. Não havendo mais orador, coloco em votação o projeto de lei número 25/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, William Heineke e Edivan Barum, cujo relator é o vereador Edivan, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Ido Roden, Marli Frank e Arley Tomazoni, cujo relator é o vereador Arley, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 26/20, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.446,47. Coloco em discussão o projeto de lei número 26/20. Coloco em votação, não havendo orador, coloco em votação o projeto de lei número 26/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, William Heineke e Edivan Barum, cujo relator é o vereador William, emitem parecer favorável ao projeto de resolução número 01/20, que cria a Comissão Especial para Avaliação do Estágio Probatório da servidora da Câmara Municipal de Três Passos. Coloco em discussão o projeto de resolução número 01/20. Não havendo orador, coloco em votação o projeto de resolução número 01/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Votação das contas do Executivo. O processo de votação das contas de governo do ano de 2018 será por votação nominal, conforme previsto no Regimento Interno em seu artigo 144, parágrafo 1º. Sim para concordar com o parecer prévio pela aprovação das contas, não para discordar do parecer prévio, rejeição das contas. Primeiramente, coloco em discussão o projeto de Decreto Legislativo número 01/20, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças, o qual acolheu a aprovação das contas de governo do Executivo Municipal do ano de 2018, ou seja, acolheu o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, que é pela aprovação das contas. Sim, vereador Ido. Tudo bem. De fato, esse projeto oriundo do Tribunal de Contas, ele teve apreciação
da Comissão de Finanças dessa casa, do qual fui relator. Isso se faz anualmente, as análises das contas do Executivo. Depois que o Tribunal de Contas faz uma análise profunda e nos dá indícios, nos dá pareceres, nos dá caminho a seguir, mas quem determina encaminhamento do processo das contas é a Câmara de Vereadores, absolvendo, condenando, aprovando. E de tantos anos que a gente aqui está, o que eu queria agora abordar é de que é o primeiro processo de avaliação de contas, senhores vereadores, que não há uma observação por parte dos membros do tribunal. Sempre, está aí vereador Edivan também, sempre haviam as contas, um posicionamento do tribunal dizendo de que deveria melhorar nesse quesito, naquele quesito, e de que já havia avisado, comunicado para haver melhoria em tais situações, na contabilidade, nos projetos. E nesse, felizmente, e pela primeira vez na história de Três Passos que eu me lembre, não tem um adendo do Tribunal de Contas fazendo reparo ao projeto. E aí eu me sinto orgulhoso também, porque foi exatamente no tempo em que nós estávamos na presidência dessa casa, que também essa casa fez parte de que esse projeto assim fosse, porque aqui nessa casa sempre nós observamos, nós cuidamos dos projetos que são aprovados. E isso nos orgulha também, os senhores vereadores, parabenizo a todos também por esse feito, que nós somos também coautores desse elogio do Tribunal de Contas. Era isso, senhor presidente. Vereador Edivan? Senhor presidente, eu quero só fazer uma complementação em relação a esse projeto, porque a gente se sente orgulhoso de fazer parte dessa gestão e fazer parte dessa Câmara de Vereadores. Se existe um bom prefeito, é porque existe uma boa Câmara de Vereadores que está trabalhando e fazendo as coisas da melhor maneira, sempre olhando sempre o interesse coletivo da sociedade. Eu, em todas as votações que eu sempre votei, eu nunca votei contra, nunca votei, qualquer um pode ter acesso às minhas votações, eu nunca votei contra um prefeito, nunca votei. Porque o tribunal, ele faz vários apontamentos, né? E daí no fim ele pede que sejam aprovadas as contas. Ele faz vários anexos lá, daqui. Então nós, como os vereadores de Três Passos, daqui da nossa Câmara de Três Passos, nós temos que sempre prestar a atenção na intenção de quem está lá como gestor, na boa fé do gestor, né? Porque às vezes o prefeito pode fazer as coisas da melhor maneira que ele faz, sendo honesto, sendo íntegro, sendo correto, cuidando certinho, ponto por ponto, vírgula por vírgula, e o tribunal acaba apontando. Então é muito difícil você saber qual é que é lá a verdadeira intenção do tribunal diante de um prefeito. Porque sempre ela estoura sempre na parte mais fraca, sempre no prefeito e sempre no presidente da Câmara do município. Então a gente se sente aqui orgulhoso e a gente vai votar sim a favor das contas do prefeito, como sempre votei a favor de todas as contas de todos os prefeitos, independente se é contra mim, se é de outro partido. A gente sempre tem que prestar atenção sempre na intenção, porque hoje ser prefeito hoje não é fácil. Então hoje você ter as suas contas aprovadas não é fácil, senhores. Então a gente se orgulha, porque nós aqui temos uma Câmara boa, uma Câmara que está atenta, uma Câmara enxuta, e o resultado certamente é uma boa gestão e uma boa opinião pública lá fora diante das pessoas. Seria isso, senhor presidente. Passamos para a votação do projeto de decreto legislativo número 01/20, que somente poderá ser rejeitado se receber o voto contrário de, no mínimo, 2/3, ou seja, 8 vereadores. A chamada será por ordem alfabética. Vereador Arley Tomazoni. Sim. Vereador Edivan Baron. Sim, senhor presidente. Vereador Flávio, sim. Vereador Ido. Voto favorável. Vereador Ivo. Vereador Jair. Sim. Vereadora Maria Helena. Sim.
Vereadora Rosane. Sim. Vereador Vinícius. Meu voto é sim. Vereador William. Sim. Projeto de decreto aprovado. Conforme prevê o artigo 117, inciso 4º do Regimento Interno, coloco em votação o requerimento dos vereadores Vinícius Araújo, Marli Frank e William Heineck, por meio do qual solicito o encaminhamento de ofícios aos secretários municipais de Planejamento, Finanças, Educação e Cultura. Senhor presidente, Sim? posso rapidamente explicar aqui um pouco sobre esse Sim. ofício, esse pedido? Então, gostaria, boa noite a todos os colegas, a comunidade que nos acompanha, juntamente com os vereadores William Heineck e Marli Frank, nós apresentamos um requerimento à mesa diretora aqui da casa, solicitando aqui uma reunião que pode ser de forma extraordinária ou até mesmo no âmbito das comissões permanentes. Enfim, isso é o que menos importa nesse caso. E a gente solicita aqui a presença em um dos momentos com a secretária de Finanças do município e o secretário de Planejamento, no sentido de que gostaríamos e queremos saber de que forma está sendo pensado a utilização dos recursos que estão para serem repassados ao município por parte da União. Da mesma forma, saber de que nós aprovamos agora no mês de abril a Lei Municipal número 5.560 de 2020. Essa lei ela autorizava o Poder Executivo a a emitir um decreto quanto à questão dos tributos municipais, aqui a prorrogação ou não de determinados tributos. Chegou ao nosso conhecimento de que principalmente a questão do IPTU não houve uma forma diferenciada para que se possa fazer esse pagamento, ou pelo menos não temos esse conhecimento, e é por isso que a gente quer saber da própria Secretaria de Finanças de que forma que está sendo gestionada essa questão dos tributos, porque a gente enfrenta um período difícil de pandemia, de calamidade pública no município, e nós, enquanto Câmara, inclusive, encaminhamos um pedido de indicação no momento em que aprovamos essa lei, sugerindo uma série de medidas e, pelo menos, não temos conhecimento do detalhamento de que forma que esses tributos vão ser cobrados nesse momento. Alguns a gente sabe que vai ter uma prorrogação de 1 mês, mas nós queremos um detalhamento maior e até uma divulgação maior a respeito dessa questão, porque isso é de interesse de toda a comunidade. E entre as várias atribuições que nós, enquanto vereadores, temos aqui, a principal delas é a de fiscalizar. E nos chegou também ao conhecimento, agora nas últimas semanas, e aí já falo agora do convite ao secretário municipal de Educação, sobre a suspensão no pagamento de algumas vantagens, ou enfim, de uma parte dos vencimentos de professores da rede municipal de ensino. Nós queremos saber se de fato aconteceu o corte em questão salarial, o porquê disso, né, as razões. Queremos saber também a questão quanto à merenda escolar, porque a gente sabe que a União, inclusive foi aprovado no Congresso, que a merenda tem que ser destinada aí às famílias, enfim, então a gente quer saber de que forma que isso está acontecendo, se foi pensado, ou como que está acontecendo isso. E da mesma forma queremos ter mais detalhes a respeito dessas atividades que estão sendo encaminhadas aos alunos de forma à distância, em função da suspensão das aulas, porque entendemos que é nosso dever, obrigação, enquanto vereadores, termos informações como essa muito bem esclarecidas e detalhadas por parte do Poder Público. Então é por isso que eu peço o apoio dos colegas vereadores, no sentido que a gente possa encaminhar esse requerimento e que os secretários possam vir a essa Câmara Legislativa para nos explicar de forma detalhada a respeito desses temas e até mesmo de outros que possam surgir. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Vinícius. Coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado.
Passamos agora para a distribuição às comissões permanentes dos projetos de lei lidos na reunião de hoje. Solicito ao vereador Jair Locatelli, presidente da Comissão de Constituição e Redação, CCR, e vereador Ido Roden, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, COF, para que designem os relatores que analisarão as matérias, elaborarão seus relatórios e proferirão seus votos até a próxima reunião ordinária ou extraordinária das comissões permanentes. Projeto de lei número 28/20, vereador Jair Locatelli, presidente da CCR, indica. Pode ser o vereador William. Vereador William. Projeto de lei número 28/20, vereador Ido Roden, presidente da COF. A vereadora Marli, que faz parte da comissão, mesmo não estando presente, é a ela designado esse projeto, senhor presidente. Vereadora Marli, então. Projeto de lei legislativa número 05/20, vereador Jair Locatelli, presidente da CCR, indica. Pode ser o vereador Edivan. Vereador Edivan. Vereador Ido Roden, presidente da COF, indica. E o vereador Ido. Vereador Ido. Então, nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária em horário regimental. Boa noite a todos.